Esta Eucaristia vai ser aplicada por alma de Cândido Correia Mendonça, Luís Candeias e familiares defuntos, Maria de Lourdes Vieira, Filomena Cota Martins, José Eleutério Ribeiro Mendes, pais, sogros, cunhados e sobrinhos, os familiares defuntos de Manuel Romeiro e de esposa Maria Alcide Romeiro, e de Virgem de Fátima Barcelos dos Santos, filha, pais, sogros, irmãos e cunhados, em louvor de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos reunidos no amor de Jesus Cristo. Daqui a momentos, quando cantarmos o Salmo responsorial, vamos cantar como refrão: é bom louvar-vos, Senhor. De facto, a celebração da Eucaristia é, em primeiro lugar, o louvor do Senhor, é a ação de graças, é isso que significa a palavra Eucaristia. E é um momento forte de crescermos na nossa fé pela escuta da palavra de Deus. Vamos preparar-nos para celebrar o melhor possível estes mistérios, reconhecendo uma vez mais, com toda a sinceridade e humildemente, que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Ben Sirá. Quando agitamos o crivo, só ficam impurezas. Assim os defeitos do homem aparecem nas suas palavras. O forno prova os vasos do oleiro, e o homem é posto à prova pelos seus pensamentos. O fruto da árvore manifesta a qualidade do campo. Assim, as palavras do homem revelam os seus sentimentos. Não elogies ninguém antes de ele falar, porque é assim que se experimentam os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando este nosso corpo corruptível se tornar incorruptível e este nosso corpo mortal se tornar imortal, então se realizará a palavra da Escritura: a morte foi absorvida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas demos graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é inútil no Senhor. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois em alguma cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, se tu não vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista, e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transporta do coração. Palavra da salvação. A primeira leitura que nós escutamos neste 8º domingo do tempo comum é um texto do livro do Ben Sirá, o livro do Eclesiástico, um dos livros sapienciais do Antigo Testamento. Dentro do género sapiencial e em forma de aforismos, são-nos dadas umas reflexões sobre a descrição do pensar e do falar. O modo de pensar e o modo de falar põem em evidência a categoria da pessoa. Quando agitamos o crivo, diz-nos o autor sagrado, só ficam impurezas. Assim, os defeitos do homem aparecem nas suas palavras. E, mais adiante, o fruto da árvore manifesta a qualidade do campo. Assim, as palavras do homem revelam os seus sentimentos. No texto do Evangelho, encontramos aqui acumuladas várias sentenças. O cego que quisesse guiar outro cego, acabariam por cair os dois numa cova. O argueiro, na vista do irmão que nós vemos facilmente e não vemos a trave que está na nossa. E a árvore boa que só dá bons frutos e a árvore má que só dá maus frutos. Pede-se para não julgar, não considerar-se melhor que os outros. Pede-se para melhorar os outros, mas começando por nós próprios. Ajude-se numa profunda evocação à qualidade moral de uma pessoa, revelada pelas obras concretas. Este último tema é uma constante nos escritos do Novo Testamento, sobretudo referente-se à fé, obras, e à caridade, obras. A segunda leitura, que continua a ser da carta primeira de São Paulo aos Coríntios, tem algumas ideias um tanto ou quanto diferentes destas duas leituras acabadas de referir, mas foca aqui algo de muito importante para nós e sobre o qual nós vamos refletir mais profundamente. É o tema do mal, da dor e da morte que sempre preocupa o homem de todos os tempos. O facto da dor física e psíquica
leva o homem a pôr profundas interrogações. A história diária da humanidade, que a imprensa, a rádio, a televisão nos descrevem, traz constantemente ao primeiro plano a realidade do mal e da dor da humanidade, tanto no plano internacional como nacional e familiar. Junto a surpreendentes progressos, a doença e a dor seguem à frente. Dor física e, sobretudo, psíquica. Dor da criança que abre os olhos para um mundo novo, dor do adolescente e do jovem que protestam contra uma sociedade que lhe é hostil, dor do homem e da mulher adultos na dura luta pela existência, dor do ancião abandonado e decrépito. Daí, muitas vezes, a neurose e as enfermidades mentais típicas do nosso tempo. É sempre impressionante uma visita a um hospital, a uma clínica, a um manicômio. Parecem existir dois mundos diferentes. Aquele que vemos na superfície, que pensa em rir, divertir-se, sonhar com o bem-estar e o consumo, e o outro, que se fecha dentro de cada ser humano quando se enfrenta com a sua própria solidão. Há uma realidade humana que chama particularmente a atenção de todos nós, é a interrogação da morte. Qual é o sentido da dor, do mal, da morte, que apesar de tantos progressos ainda subsistem? Indiscutivelmente, a morte é o maior enigma da vida humana, como nos diz o Concílio Vaticano II na Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo. No fim, a morte sempre vence o homem. Desde que começamos a viver, começamos a caminhar decididamente para a morte. A morte, responde a Revelação e repete o Concílio, é o fruto do mal, do pecado da humanidade. É o fruto do pecado que cria a divisão íntima e mais dolorosa. Em face dessas duas experiências, o pecado e a morte, todos estamos inclinados a fazer nossa a angústia de Jó ou o pessimismo das máximas do Eclesiástico. Aliás, hoje, perante essas realidades, a atitude do homem não é de confronto, mas de evasiva, de silêncio. No entanto, são duas realidades que estão aí vivamente presentes na vida de cada um. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala-nos delas como da força do pecado e do corpo de morte e apresenta-as como um verdadeiro pesadelo que todos estamos chamados a experimentar. Felizmente, alguém nos livra da angústia. Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, vencedor do mal e da morte, dá-nos essa esperança da vitória final pela ressurreição. Jesus, que assume com profundo realismo o nosso pecado e a nossa morte e que trava um dramático duelo com essas realidades que lhe são verdadeiramente estranhas, introduz no mundo uma estrondosa vitória sobre ambas. Vitória que é o motivo de uma indeclinável esperança em nós crentes. É essa segurança que faz o apóstolo Paulo afirmar: o vosso trabalho não é vão no Senhor. É como uma sementeira, é um grão de trigo semeado, mas chamado a frutificar. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Deus verdadeiro, Deus enviado
consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, os homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, oremos com toda a confiança a Deus Pai, que nos oferece a vitória sobre a morte em Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso, e supliquemos dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Diocese e cada uma das suas paróquias, pelos seus fiéis, catecúmenos e crianças, e por todos os pais cristãos e seus filhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas virgens e monges de vida contemplativa, pelos religiosos e religiosas de vida ativa e pelos acólitos, leitores e catequistas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens condutores de outros homens, pelos que se dedicam às artes e à comunicação oral ou escrita, e pelos que tomam as grandes decisões, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nasceram cegos e têm fé, pelos que veem bem, mas não acreditam, e pelos que veem mal os seus defeitos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, pelos que do coração só tiram bem, e pelos que sentem prazer em fazer mal, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fonte de tudo o que é verdadeiro, belo e bom, curai o coração de todos os homens, para que o seu olhar seja perfeito, a sua palavra verdadeira e as suas ações dignas e retas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que nos concedeis estes dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós vos suplicamos, o que nos dais como fonte de mérito nos obtenha o prémio da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, o quiseste reconduzir à unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente os suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora
Senhora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano Helder e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Cândido Correia Mendonça, Luís Candeias e familiares defuntos, Maria de Lourdes Vieira, Filomena Cota Martins, José Eleutério Ribeiro Mendes, pais, sogros, cunhados e sobrinhos, os familiares defuntos do Manuel Romeiro e de esposa Maria Alcide Romeiro, Edviges de Fátima Barcelos dos Santos, filha, pais e sogros, irmãos e cunhados, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião, que invocamos contra esta pandemia, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Nesta semana iniciamos a Quaresma, será na próxima quarta-feira, como sabeis, com a bênção e a imposição das cinzas. Nesse dia, a missa será às 7 da tarde. Recordo também que na quarta-feira de cinzas é dia de jejum e de abstinência. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, e o Senhor vos acompanhe.